Se você ouvisse um pregador em um culto público falando coisas desse tipo, aqueles a quem Deus ignora, Ele reprova, e não por outro motivo, senão por Ele ter prazer em excluí-los da herança que foi dada a seus filhos. Ele preordenou tudo segundo o conselho da sua vontade, desde a batida de um coração, o movimentar de um dedo, o sorriso de uma criança, o erro de um datilógrafo e até mesmo o pecado. Ora, Ele, Deus, organiza todas as coisas pelo seu soberano conselho, de modo que os homens nascidos, que são condenados desde o ventre materno à destruição eterna, eles nascem para glorificarem a Deus com sua destruição. Isso soaria meio antibíblico, não? A eleição incondicional, ou o I do acróstico da tulipe, ensina que Deus, desde a sua eternidade, por um decreto eterno, selecionou uns para a salvação eterna e outros para o medo, horror e inferno. A doutrina se sustenta por uma visão extrema da soberania de Deus, que é colocada acima dos seus atributos, de modo que, não pela presciência de fatos ou pela onisciência de Deus, mas por decretos é que Deus conhece aquilo que vai acontecer. Tal doutrina mancha o caráter de Deus, que é benevolente, compassivo e amável. Não que algum arminiano queira se justificar, como afirmam alguns, citando Romanos 9, mas conhecendo o Deus das Escrituras, é impossível assimilar a sólida Escritura com o dogma humano. Dogma este que leva a uma única lógica possível: Deus é o autor do mal e do pecado no mundo. O calvinismo argumenta que Deus, desde a eternidade passada, pré-ordenou que Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento. Então, proibiu-os de comer para que pudesse puni-los por algo que ele pré-ordenou e os incitou a fazer. E assim, através da eleição incondicional, salvasse um grupo seleto dos seus descendentes para assim demonstrar a sua glória. Mas tal ensinamento vai completamente contra a Escritura, uma vez que Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta, pois Cristo veio chamar pecadores ao arrependimento. Logo, se todos pecaram, o chamado de Deus tem que ser dirigido a todos, não a um grupo seleto. Deus explica continuadamente o porquê o homem está separado dele e qual é a solução para tal. Então ele se oferece para argumentar com o homem. Lá em Isaías 1,18 ele diz: vinde e perguntai-me. Deus envia os profetas para divertir o povo e explicar o porquê de, mesmo relutante, ele pune o seu povo, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais tu me deixaste. Deuteronômio 28:20. Porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais. Deuteronômio 29:25. Porque deixaram a minha lei, que pus diante deles, não deram ouvidos à minha voz e não andaram nela. Jeremias 9:13. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Isaías 59, versículos 1 e 2. Em Tiago 3,17, nós vemos que Deus é completamente imparcial. Já em Atos 10:34, vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os homens são dignos da condenação de Deus e igualmente indignos da sua graça. Entendemos que o homem não buscaria a Deus se antes Deus não houvesse os buscado. Mas entendemos pela Escritura Sagrada que Deus quer buscar a todos. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. Cristo, em Mateus 11:28, nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Amados, Cristo orou pelos seus algozes, homens que claramente não o receberam. Será que naquela oração Cristo estava representando uma peça teatral ou de fato ele estava exemplificando um amor que ele mesmo nos ensinou? Deus amar toda a humanidade
seria uma benevolência generalizada, indiscriminada, desprezível? E limitar este amor a um grupo seleto de pessoas engrandeceria a Deus? Como isso é possível? Isso é completamente ilógico mediante as Escrituras. Que possamos levar o texto a sério, que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se edificar com um dogma ou com a Escritura, que seja a Escritura a última palavra. Queria concluir este pensamento afirmando que, mediante as Escrituras Sagradas, a teoria da eleição incondicional não passa de uma criação humana sustentada pela teimosia de uns e pelo orgulho de outros. Se os amados irmãos, que se valem da só Escritura, entendessem o que o próprio termo afirma, nós não teríamos tantas doutrinas errôneas, não baseadas na Escritura ou feitas através de exegeses. Que possamos orar a Deus para que Ele nos conforte e nos ensine, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que possamos entender que homens são falhos também e que precisamos entender as Sagradas Escrituras antes dos livros que são tirados da mesma. Que nós possamos, durante todo esse tempo, poder pensar mais em Deus, no seu amor e na sua justiça.